Então, boa noite a todos mais uma vez, né? Me chamo Matheus Bandeira, sou fisioterapeuta. E eu vou falar um pouco aí da primeira parte aí do nosso curso, né? É uma introdução leve ao nosso curso, que a gente pretende dar aí em agosto. E vamos tentar falar um pouquinho sobre avaliação neuropediátrica, para a gente começar a entender um pouquinho mais sobre como funciona, né? E como a gente pode perceber os pontos mais importantes aí durante uma avaliação propriamente dita, né? Já que muitas das vezes a gente, como fisioterapeuta, quando a gente sai da faculdade, a gente sai meio que generalista e acaba, às vezes, nem pegando muito esse tipo de paciente, crianças, obviamente. Então, acaba que falta um pouquinho, né, de tato ali na hora de lidar com esse tipo de paciente, mas nada que seja tão difícil, nada que seja de outro mundo. E é um bom, assim, na minha opinião, é uma boa área a se seguir, visto que a gente tem bastante oportunidades em relação à neuropediatria, né? É uma área que paga bem, é uma área que normalmente a gente tem bastante vaga sobrando. Dificilmente se consegue preencher todas as vagas. Se você botar, dá um Google aí, você já acha uma vaga de PED pra gente, principalmente quando a gente fala de BOBA, de RTA, né? Que são fundamentos, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente fazer uma introdução hoje e com o passar do curso a gente vai entrando nesses outros assuntos que eu acho que é de grande valia pra gente, tá bom? Então tá, vamos começar. Quando a gente fala de avaliação neuropediátrica, né, a gente tem que tentar ali ter o diagnóstico mais precoce possível. Por quê? Porque esses pacientes pedem, se a gente não conseguir evoluir no tempo de crescimento, entre aspas, a gente pode perder muita coisa. E futuramente, para a independência desse paciente, se torna um pouco mais difícil para ele e acaba dependendo muito desse pai, dessa mãe. O que a gente tem que tentar preconizar é que todos esses pacientes que são PED, a sua maioria, vai crescer, né? Tende a virar adulto. Ele não vai ter pai e mãe, ele não vai ter uma rede de apoio para sempre. Então a gente tem que procurar dar independência a esse paciente, para que esse paciente já se acostume, se adapte, que é a melhor palavra, ao seu modus operandi, à forma de viver, entende? Então, quando a gente fala de fisioterapia pediátrica, a gente tem que procurar tratar esse paciente sempre buscando a sua independência. E, quando a gente fala de independência, a gente fala de diagnóstico precoce, né? Porque uma avaliação precoce a gente já consegue avaliar a questão motora desse paciente, sensibilidade, fala, cognição, motricidade fina e grossa, mudanças de postura, que é importantíssimo ali na fase de desenvolvimento motor. Vou falar um pouquinho também sobre isso, mas a gente vai ter uma aula só de desenvolvimento motor, que eu acho que é bem importante. Alinhamento postural, tá? E quando a gente tem esse diagnóstico precoce, a gente também consegue fornecer uma expectativa para os pais, né? Para aquela ou rede de apoio, para ter um bom prognóstico para essa criança ou adolescente, beleza? Então, vou lá passar. Os princípios norteadores aí que a gente vai buscar no curso, principalmente a anamnese, que é a parte principal, como muitos já devem estar cansados de ouvir. Quando a gente tem uma boa anamnese, a gente consegue fazer um bom tratamento dos pacientes. Às vezes, pela anamnese, a gente consegue identificar coisas que, às vezes, o neuropediatra, o neurologista não conseguiu identificar, visto que a gente tem mais acompanhamento com esse paciente. Então, saber ouvir, óbvio que a criança é difícil de ouvir, né? Mas saber ouvir a rede de apoio desse paciente é fundamental nesse momento, porque eles convivem com o paciente, mas também a gente tem que saber filtrar o que eles falam, ver no dia a dia como é que está a funcionalidade desse paciente, tudo bem? Mais para frente eu vou falar das F-words, tá? É da Ken Child, é um site que a gente preconiza uma humanização desse paciente. Então, quando a gente fala das F-words, a gente fala da funcionalidade, família, forma física, amigo, diversão e futuro, né? Então, não necessariamente as F-words vão ser F, porque na verdade é em inglês, né?
Então, é um método, uma metodologia de trabalho que principalmente considera a questão mais abrangente, mais humana no paciente, não simplesmente na patologia. Como tratamento, a gente procura também, vou falar aqui de cada tópico, tá? Como tratamento, a gente procura também avaliar com as metas SMART, ou seja, a gente tem que ter uma meta diante daquele objetivo. A gente começa com a especificidade, mensurabilidade, alcançabilidade, relevância e temporalidade. Isso eu vou falar mais à frente, não se preocupa, tá bom? Estimulação direcionada, não adianta a gente estimular o paciente a fazer uma coisa que ele não vai conseguir, por exemplo. Então a gente tem que avaliar as considerações, questão da idade, o estágio de aprendizagem, o desenvolvimento motor desse paciente para abordagem da aprendizagem personalizada. Então, a gente tem que estimular esse paciente de maneira eficaz para que dê resultado, tudo bem? E, obviamente, por último, eu acho que um dos mais importantes é a prática baseada em evidências. A gente está fazendo coisas, métodos, enfim, estratégias que são baseadas em artigos científicos, mas não é qualquer artigo científico. É um artigo científico de alta relevância, tudo bem? Para que dê resultado a curto, médio e longo prazo esse paciente, tá bom? Então vamos começar falando da queixa principal. Qualquer dúvida, depois eu vou, no final da aula, a gente pode tirar essas dúvidas, enfim. O André pode me ajudar aí também. Mas vamos lá. A queixa principal desse paciente, normalmente é a mãe que chega, né? O paciente, por suas vezes, é criança, obviamente, e não consegue falar, enfim, tem essa dificuldade na questão da fala, de se expressar. Então, quem chega com a queixa principal, muitas das vezes, é a rede de apoio. Então, muitas vezes, o paciente chega, meu filho tem aquela cabeça meio molinha, né? Ele cai muito para o lado, ele não consegue sentar direito. A gente teve um paciente na Estácio, que é onde eu trabalho junto com o Andrei, que os pais desacreditavam aquele, na verdade quem foi procurar foi o avô, porque o avô, a criança estava com 6, 7 meses, agora não vou lembrar, a criança não conseguia ficar em quatro apoios. E os pais falavam que era normal, que ela ainda ia, enfim, que ela ia conseguir, que era questão de tempo. E o avô, percebendo isso, foi até nós falar sobre esse paciente, essa criança, porque a rede, os pais que deveriam realmente estar ali em cima, achavam que era questão de tempo e levaram essa criança. Eu pedi para o André avaliar ele e realmente constatou um atraso motor nessa criança. Imagina quanto tempo ele perdeu por causa disso, por causa da questão que eles não quiseram acreditar na, no atraso. Então, o avô teve que forçar aos pais a levarem esse paciente. Então, isso também é uma anamnese bem feita, né? Porque a gente conseguiu pegar do avô e instigar ele a trazer esse paciente para a gente. Porque senão, se dependesse dos pais, com 2, 3 anos que ia ver o resultado e, enfim, a gente já teria um caso bem mais agravado do que a gente tem hoje, né? Direcionar as queixas, principalmente evitar frustração, né? Dependendo da objetividade do paciente, a gente tem que. Se o paciente, por exemplo, vou dar um exemplo simples, se o paciente ele tem uma tetraplegia, talvez andar não seja um objetivo principal, entende? Porque senão a gente vai lidar com frustrações. Em paciente neurológico, a gente tem de evitar frustrações. Eu digo frustrações do próprio paciente, como de quem está em volta, dos cuidadores, dos pais, enfim. Então, a gente tem que tentar ser o mais objetivo e claro possível com os nossos objetivos em relação a esse paciente, tá bom? Perguntar para a mãe, né? A gente tem que saber da vida dele, para a mãe, para o pai, enfim, para quem cuida desse paciente, mãe. Deveria ter um exemplo aqui, né, mãe? O que você acha que poderia melhorar na vida dele? Ao invés de simplesmente falar o que que ele tem, qual é a queixa principal. Vocês conseguem entender? Porque se a gente ficar naquela ideia de queixa principal sempre, a gente fica muito engessado. Um paciente mais criança, que a gente tem uma vida inteira pela frente ali, né? Então acaba o que volta no tópico anterior, que são as frustrações. Então, uma pequena mudança de frase, a gente consegue talvez ter um objetivo um pouco maior, um pouco mais amplificado. Até exemplos aqui. Ah, tá faltando ele brincar com alguma coisa?
Entende? Tá faltando ele pegar alguma coisa? Deixa eu ver se rapidinho tem um chat aqui. Isso. Aí depois a gente fala. Depois eu vou dar uma olhada aqui nas mensagens, tá? Então, quando a gente fala disso, a ideia realmente é funcionalidade, que a gente conversa sempre lá, né, Priscila? Com a questão da Ana Júlia, né? Então, a funcionalidade, os hábitos, as AVDs, né, desse paciente, sim, é um importante objetivo do que simplesmente, meu filho não consegue andar, entende? Será que ele já consegue rolar? Será que ele já consegue mudar de posição na cama? Enfim. Então, eu dei alguns exemplos aqui, ó, se alimentar ou ajudar na alimentação, pentear o cabelo, escrever, são coisas básicas, que pra gente é básica, mas para talvez para esse paciente não seja, e nem para a mãe dele seja, né? E focar na funcionalidade da criança, né? Que às vezes tem um prognóstico infelizmente ruim, mesmo um paciente que às vezes tem uma Duchenne, a gente tem que tentar melhorar a qualidade de vida daquele paciente, não é porque ele tem uma síndrome rara degenerativa progressiva que a gente não vai fazer nada nesse paciente. A gente vai dar o nosso melhor, esperando que ele dê o seu melhor, entende? Então, se o problema, se é do Duchenne, que eu estou botando uma patologia rara, esse paciente ele vive até, não sei, agora eu até me esqueci, mas ele não tem ele tem uma idade normalmente até adolescência ali no máximo. Se a gente não tiver uma rede de apoio, uma equipe multidisciplinar, um objetivo interessante, esse paciente vai ser frustrado e vai ficar depressivo. Isso vai atrasar o nosso atendimento e os nossos objetivos com esse paciente. Então, a gente tem que focar em funcionalidade nesse paciente. Beleza? Então, vou avançar. Tá. Além disso, a gente tem que também focar no HDA, né? Entrando mais propriamente dito na ficha, né, de anamnese, a gente tem que perguntar como é que foi o pré-natal, se teve sangramento, se teve hipertensão, ou seja, eclâmpsia, se teve diabetes gestacional, se usou drogas, enfim, se teve alguma intercorrência durante essa gestação. Quantas consultas ela fez? Às vezes essa pessoa, essa mãe, ia de mês em mês, quando na verdade deveria de 15 em 15, estou dando um exemplo. Então não fez um pré-natal bem acompanhado, não tem um histórico ali para saber como é que tá de peso, como é que tá de pressão, como é que tá os exames de sangue. Então tudo isso pode sim favorecer a um parto complicado, né? Perguntar se essa paciente foi realmente vacinada, porque a gente fala de hepatite, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com a toxoplasmose, enfim, HIV, enfim, a gente tem que tomar cuidado com essas patologias. O histórico de nascimento desse paciente é interessante. Se foi parto normal, barra natural, né? Ou cesariana, entende? Porque cesariana, pra gente é um tipo de parto, mas na verdade a cesariana, se a gente for ver, é um parto de emergência, né? Quando já se esgotou todas as possibilidades, a gente tenta a cesariana. Só que, enfim, a gente tem esse hábito de ser cesaristas na saúde pública, principalmente, na particular também. Então, como é que foi o peso dessa criança? Índice de apigar, vou falar um pouco mais lá na frente. Essa criança precisou ser internada, respirou ar ambiente ou utilizou ventilador mecânico? Então, essas questões a gente precisa saber, tá bom? Já fez alguma cirurgia? A gente ainda no HDA. Já fez alguma cirurgia ou tem alguma programada? Padrões espásticos, liberação de tendão, alimentação, cirurgia ortopédica, neurologia, mielomeningocele. Esses são alguns exemplos que eu dei já do HDA da criança, tá? Então a gente precisa saber, porque às vezes crianças neurológicas já chegam já com algumas cirurgias, ou e na maioria das vezes com alguma questão dessa, tá bom? Já passou por algum bloqueio químico? Toxina botulínica, principalmente questão de espasticidade, que a gente fala disso. Espasticidade muito elevada, normalmente a gente utiliza alguma toxina botulínica. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido. Essa criança também, como essa criança chega no consultório, ela está bem nutrida? Como é que está a qualidade de sono dessa criança? Ela vai ao banheiro? Tem a questão da bexiga neurogênica aí. Tem crises convulsivas? Entende? Então a gente precisa observar todas essas questões
Os mínimos detalhes, uma anamnese bem feita, é um tratamento bem feito. Um tratamento bem feito são objetivos realizados e conquistados, tá? Então agora eu vou falar da escala de Apgar, vou dar uma passadinha aí. A escala de Apgar, a gente está falando, quando a gente fala de Apgar, a gente fala de aparência, pulso, gesticulação, atividade e respiração. Um Apgar de 8 a 10 é o ideal, a gente faz de 1 em 5 minutos, tá? Depois a gente entra mais nesse assunto, o Andrei deve possivelmente entrar nesse assunto, eu acho, que ele vai falar da questão de... Tu vai falar, desculpa interromper, Andrei, tu vai falar mais a questão de ventilação mecânica, né? Ou não? Acho que ele tá aí, deixa eu ver se eu ouvi. Mas enfim, depois ele vai falando aí, ele me interrompe. Mas também é importante para saber como é que foi o parto dessa criança. Essa criança teve uma asfixia, uma hipoxemia grave, entende? Então, tem essa escalazinha aqui, depois a gente pode tirar o print, enfim, fica à vontade, mas eu vou dar uma avançada que tem bastante slide pela frente, tá? Na anamnese, a gente também tem que continuar com a gente entra na anamnese, hein? Os medicamentos, normalmente esses pacientes, a gente chega com bastante medicamentos, horários. O paizinho, a mãezinha, normalmente tende a. Quando o pai é bem firme, quando a mãe, os pais, né, a rede de apoio é bem firme, eles botam um horário certinho, mas eu já peguei muito, como eu atendo muito na atenção básica, é, eu vejo que tem um pouco de displicência ali. Eu acho que talvez não seja displicência, mas sim uma falta de entendimento desses acompanhantes, desses pais, porque eles já saem do consultório sem nada, sem nenhum apoio, e não sabe que talvez aquele remédio tem que tomar no horário certinho, entende? Talvez aquele remédio só é melhor tomar à noite do que de manhã, e falta um pouco isso. Tá bom? Para que serve aquele medicamento que ele está tomando? Normalmente, os medicamentos que a gente pega na clínica são os anticonvulsivantes, relaxantes musculares, e saber se esse medicamento vai interferir na fisioterapia, porque não é porque ele vai interferir que a gente não vai deixar de fazer, mas a gente vai procurar outros, a gente vai traçar outros objetivos em cima desses medicamentos. Tudo bem? Por isso que é importante saber quais eles estão usando. Porque, por exemplo, se o paciente não estiver tomando o anticonvulsivante certo, ele pode convulsionar, pode dar uma crise de ausência no meio de uma terapia, e isso atrapalhar o andamento da conduta, né? Então a gente tem que saber disso para a gente não ficar perdido ali na hora e não saber o que fazer, tá bom? Então na anamnese a gente também tem que saber a interação biopsicossocial. Eu sou muito fã aí do trabalho humanizado. Quem me conhece sempre sabe sempre que eu estou falando de questionários de qualidade de vida, estou sempre falando de CIF, que eu vou dar uma palhinha, a questão das F-words, então a gente tem que saber como é que vai a questão biopsicossocial desse paciente? Depende se ele tem 0 meses a 10 anos, 16 anos, tem que saber como é que tudo, como é que estão as funções sociais, como é que estão as funções diárias desse paciente, as funções orgânicas desse paciente, como é que está a habilidade de comunicação, como é que se ele está rolando ou não na cama, se ele consegue percorrer sons, enfim, se ele consegue visualizar objetos. Então é um ciclo, como eu coloquei ali, todas elas se encaixam e todas elas se complementam, né? Funções diárias, saber se esse paciente, quando ele for um pouquinho maior, ele consegue se cuidar sozinho, ele consegue ir ao banheiro sozinho. Funções orgânicas, analisar o sistema orgânico como um todo, que entende? Como é que funciona o organismo desse paciente, entende? Ele consegue ir no banheiro direitinho. É diferente de se ele consegue se limpar direitinho, entende? Então, isso seria mais as questões de funções orgânicas, tá bom? Vamos passando, a gente vai falar um pouco de desenvolvimento motor aqui também. A gente tem que observar os marcos motores dessa criança. É uma aula meio chatinha, mas é uma aula muito importante. Quando a gente fala de PED, a gente está sempre falando dos marcos motores, tá? É, Quando a gente fala de marco motor, a gente tem que saber a questão da idade corrigida e a enfim, a idade cronológica, mais o cálculo da idade gestacional. Eu coloquei esse cálculo aqui para a gente dar uma olhadinha, tá? A idade corrigida é igual à idade cronológica, que é a quantidade de tempo que passou desde o seu nascimento até a data indicada, menos 40 semanas, que normalmente um termo nasce de 40 a 42 semanas, então a gente pode botar aí, mas a 40, normalmente a gente está visualizando isso na maioria
dos estudos, eles colocam 40 semanas, mas se for 42 não tem problema, de 41, 42 não tem problema, menos a idade gestacional. Então, idade gestacional, como botei aqui, é quanto tempo que falta para chegar a termo, tá? Botei uma questãozinha aqui. Se em um mês tem algo em torno de 4,3 semanas, e uma gravidez completa tem em torno de 9,3 semanas, que a gente considera o calendário juliano, que a gente usa esse aqui, a conversão é feita pelo Ministério da Saúde. Então, cada trimestre a gente tem de 13 a 14 semanas. Essa parte é um pouco confusa, mas não é difícil, não. A gravidez dura, em média, 9 meses, ou seja, de 40 a 42 semanas, e costumam ser divididas em 3 trimestres, tá bom? Quando a gente fala do cálculo, eu deixei um exemplo aqui, que, por exemplo, um prematuro de 30 semanas de idade gestacional e 3 meses de idade cronológica, como é que eu vou saber qual é a idade corrigida desse paciente? Primeiro de tudo, que a gente fez um cálculo aqui, onde um mês é igual a 4 semanas, bem básico. E 3 meses é igual a X semanas. É só fazer o Xzinho, que a gente chega em 3 meses igual a 12 semanas. Ou seja, a idade corrigida desse paciente são 12 semanas, ou seja, a idade cronológica dele, menos 40. O que que é esse 40, lembra? É mais ou menos a idade termo desse paciente, tá bom? É a semana termo, perdão. Pode ser de 40 a 42 semanas, entre aspas, menos 30, que é a idade gestacional que está aqui no problema, beleza? Então, a idade corrigida desse paciente é 12, primeiro a gente faz dentro dos parênteses, 40 menos 30 é 10, 10 menos 12, 2 semanas, que seria a idade corrigida desse paciente, tá bom? Isso não é difícil, é bem tranquilo, e qualquer dúvida depois a gente pode falar isso, mas é mais a prática mesmo. Vou passar rapidinho. Vamos entrar na avaliação motora grossa, tá bom? Eu botei um videozinho aqui que com 2 meses a gente procura observar os sons, tá bom? Sustentação de cabeça em decúbito dorsal e decúbito ventral. Ele consegue já elevar a cabeça ao estímulo, tá bom? Isso que a gente fala de avaliação motora. Como vocês podem ver, esse paciente ele já tem uma. Essa criança, obviamente, ela já consegue ter um controle de cabeça um pouco melhor. Ela teve um reflexo ali naquela hora que ela abriu os braços e, ó, sentou. Então, esse é o paciente típico, né? Como Então, esse controle da cabeça, aí que a Físio estava falando, é super importante para quem já tenha já uma melhor equilíbrio de um corpo como um todo, visto que normalmente pacientes neuropatas tendem a ter a cabeça molinha, né? A cabeça bem mais fraca. Vamos botar assim para que vocês possam entender, tudo bem? Então, quando a gente tem essa diminuição do tônus, a gente começa a observar aí questões que podem estar relacionadas a neuropatias, tá bom? Então, a partir de 2 meses, a gente já busca o som, isso aí a gente já faz lá na avaliação. Quando a gente avalia, a gente faz igualzinho que ela fez, começa a avaliar para ver se aquele paciente consegue ouvir aquele som, se ele segue com os olhos, para ver se realmente os nervos óptico, oculomotor estão preservados, que tem isso também. Se a questão do nervo auditivo está preservado, então a gente já começa a ver se a questão proprioceptiva desse paciente. Então a gente já começa a pensar ali na questão mais traseira, a questão do tronco cefálico, se ele está bem. Então é toda uma evolução desse paciente, é um teste simples, mas que a gente consegue avaliar bastante coisa. Tudo bem? Vou passar aqui rapidinho. A gente também tem, a partir dos 3 meses, ele já começa a colocar, dá um playzinho aqui, ó, levar coisas à boca, principalmente falar como ele já olha, ó. Ele já começa a fazer essa pup time, né? Que a gente fala, que é colocar o bebê de barriga para baixo, para ele começar a ter esse controle de estabilidade de cabeça e coluna. E hoje está muito na moda, né? Moda, graças a Deus, né? Mas a gente tem bastante vídeo na internet fazendo esse momento, né? Sim.
Ela ali já faz o som para ver se o paciente percebe alguma coisa. Isso já é interessante, que ele já tem uma questão sensorial, né? Então, paciente neuropata, a gente já tem essa dificuldade na, em encontrar esses objetos, como ela vem falando, né? Fortalece todo o músculo posterior. É muito importante. A gente tem uns tempos, né? Vou dar um pauzinho aqui. Opa. A gente tem um tempo para cada fase, né? Principalmente no começo ali, de 0 a 3 meses, a gente pode ter, acho que no máximo 8 minutos, depende de criança para criança. A gente tem um tempo padrão para deixar o paciente, mas a gente tende a evoluir quem, por exemplo, meu paciente, meu filho é típico, então a gente quer estimular ele. Então pode deixar super de boa. Agora, se seu filho se é atípico, ele vai chiar no começo, ele vai reclamar, ele vai chorar, mas é muito importante essa posição, principalmente até os 3 meses aí, para que ele tenha esse controle de cabeça, para que ele tenha esse fortalecimento de região posterior do corpo como um todo, paravertebrais, enfim, glúteo. A gente tem que ter essa força para ele já começar a tentar entrar em uma posição torre, né? Rolar principalmente, para depois tentar entrar, dobrar as perninhas, entrar numa posição torre para se levantar. Então a gente vai passar por tudo isso para que ele consiga até finalmente chegar à marcha. E essa etapa é muito importante, porque se esse paciente não consegue seguir ter controle de cabeça, que é o básico, entre aspas, como é que ele vai sentar para entrar na posição de pé? Então são as fases, cada fase tem a sua importância. E a gente, como fisioterapeuta, tá ali dentro para estimular cada fase desses pacientes neuropatas. A partir dos 5 a 6 meses, em alguns 4 meses, a gente já tem que também começar a avaliar o rolamento da criança, tá bom? Vou dar um playzinho aqui. A gente tem como método aqui realizar uma extensão de braço, como pode ver ali no vídeo, e estimular a região de glúteo, para o bebê começar, a rolar sozinho. Isso aí vocês devem ter visto lá na clínica já. Quem for nosso aluno já deve ter visto. Ele já entra no PUP depois, já tem controle de cabeça. E isso é bem importante, porque daí ele já vai começar a fazer dobrar o pezinho, né, para entrar na posição torre. E da torre ele normalmente ele apoia no sofazinho alguma coisa e começa a dar os primeiros passos. Então a gente consegue ver que cada detalhe importa, tá? A gente faz para um lado, depois para o outro, e isso a gente vai ver no curso ao vivo, tá bom? Olha lá como que é importante ele fazer o rolamento. O bebê, num primeiro momento, pode ficar assustado, ele vai chorar às vezes. Na maioria das vezes, ele vai chorar, porque é algo novo, um paciente atípico. Isso aí é bem difícil para ele fazer, é uma posição desconfortável. Esses pacientes, a gente tem que também observar a cabecinha dele para ver se não está com aquela cabeça reta, né? Porque fica muito tempo deitado, principalmente quando a gente fala de famílias um pouco mais carentes, né? Que não tem tanta informação, tanto acesso à informação, a gente vê bastante esses pacientes com a posterior de crânio retificada, né? Justamente porque ele não faz esses rolamentos, ele não fica em pub time. E isso aí pô, isso é muito importante para esses pacientes atípicos conseguirem evoluir para uma posição ortostática que é o nosso objetivo principal, né? Caso seja o quadro, né, do paciente, para evitar frustrações, lembra? Ia lá e o paciente, ó, sozinho agora dessa vez, já consegue tentar tirar o bracinho e voa lá. Com a ajuda da terapeuta, mas conseguiu, né? E essa posição é bem desconfortável, tá? Principalmente para esses pacientezinhos, é bem desconfortável. Vão chorar, vão espernear, mas a gente tenta, óbvio, no limite dele, claro, nada que seja exagerado, até ele conseguir cumprir o objetivo, né? Nada para você chegar no topo da montanha, a gente precisa percorrer um caminho, né? E o caminho às vezes é árduo, na maioria das vezes é árduo, e faz com que esses pacientes, mesmo independente da idade, também seja árduo para eles. Mas a repetição traz a perfeição. Então, com o tempo, ele vai evoluindo a ponto de ele já não chorar mais, já começar a rolar, já começar a brincar contigo, e a gente evolui para outra posição.
tá? Vou dar um play nesse aqui, só que assim, vou deixar o vídeo para vocês verem como é a questão do choro. Não sei se dá para ouvir, mas esse paciente está com uma sonda lá, tá tentando trabalhar controle de tronco e cabeça, e é isso. Eita, deixa eu baixar aqui para não falar. Mas assim, é um pouco desconfortável o paciente, tá? Não é algo que talvez para os pais tenham que ficar ali de ladinho, porque pode achar que a gente está maltratando, coisa e tal. Mas eles precisam disso para começar a ganhar. Ela tá alongando ali agora, né? Para conseguir ganhar essa força de cabeça e tronco. Porque senão, enfim, quem é que vai fazer por eles, né? Se a gente não fizer. Então, lá na prática clínica da Estácio, a gente consegue observar bastante isso com o Andrei. Os pacientes sempre chorando muito, né? E, mas isso é de extrema importância. A gente tem a questão da gravidade, a questão do ortostatismo, a questão dos reflexos que a gente consegue ver, se está mais para um lado, ou mais para um outro, mais para frente, ou mais para trás. Tentar colocar um objeto para tentar desviar a atenção dele, algo que estimule ele a diminuir o choro, cara. Porque, sim, é desconfortável e é desagradável ver, principalmente para os pais. Entretanto, é a terapia, né? E essa terapia vai gerar resultado a médio e longo prazo, tá bom? Vou passar aqui. Esse aqui é um paciente já com síndrome de Down, tá bom? E normalmente, síndrome de Down, a gente tem um paciente bem hipotônico, né? Bem molinho. E no caso aqui, em 6, 7 meses, a gente já está começando a estimular esse paciente para sentar. Ele sai do rolamento para sentar, tá vendo? Eu cruzar de pernas ali. Ele sai do rolamento para cruzar as pernas, para tentar já ter um controle de tronco ali. Então, ele já começa a desestabilizar um pouco esse tronco para a direita, para a esquerda, para ele tentar se manter mais estático em posição. Você consegue ver ele esticando a perninha dele para ficar bem alongadinho, ó, soltando, ele vem caindo. Esses pacientes são bastante hipotônicos, né? Com o tempo eles vão evoluindo à medida que é gratificante de vê-los, ó, cabecinha para frente, tá vendo? Parece que pesa, tem um peso aí que eles não conseguem. Eles começam a ficar nervosos, mas com o tempo eles vão melhorando, ó. Ele vai colocando a mãozinha para gerar sustentação, ó, que legal. Isso a gente consegue ver a partir dos 6, 7 meses. Tá bom? Ia lá, e voa lá, viu? Com o tempo ele vai conseguindo, ele vai cair, vai ter altos e baixos, mas com o tempo, com a paciência, com, com o ir à terapia, ele vai evoluindo a ponto de já começar a treinar esse paciente para sair de, tirar o áudio, sair da posição sentada, cruzar as pernas e entrar em bruços, né? Para começar a engatinhar, tá bom? Então, essa paciente é uma paciente típica, né? Obviamente. E ela já consegue ter um bom controle de paravertebrais, de cabeça. Já ela já consegue, nesses meses, já consegue ter um reflexo protetor. Ela já consegue levar as mãos até o brinquedo, ó. Já saiu daqui, já foi até o brinquedo, não esperou. Então, esse é o nosso objetivo, como nesses meses, de 8 a 9 meses. Obviamente, sem um atraso, né? Falando de uma criança típica, dele começar a ir até o objeto, dele começar a ser estimulado, dele começar a ter controle de cabeça, tá? Dele começar a dobrar o pezinho dele, ó, para ir na posição de para engatinhar, ó. Então a gente sai da posição de dobrar as pernas, cruzar as pernas para entrar em apoio de joelho e do apoio de joelho ele começar a entrar no engatinhar, né? Porque por último, se ele sai do engatinhar, ah lá, como tá a posição, entra uma posição chamada posição torre. Ele puxa a perninha dele do sentar, obviamente ela está estimulando aí, coloca um joelho de trás, eleva o corpo, faz meio que um agachamento a fundo, né? Opa, caiu. E com o tempo, isso vai se tornando mais eficaz e menos desconfortável para esse paciente,
tá bom? Então é toda a evolução, né? Desde lá do ficar no pup time, a começar a ficar em pé, e depois é começar a marchar, né? E a gente tem que sempre tentar trabalhar com lúdico, obviamente, porque senão esse paciente, dependendo se ele for TDAH, se ele tiver um TEA, ele vai perder o estímulo, então a gente tem que tentar estimular esse paciente para fazer essas coisas. E é isso, tá? Depois disso, a gente vai começar a utilização da marcha. Enfim, a gente pode jogar uma psicomotricidade, já sair da questão do, 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 do tablado, por exemplo, e já começar a ir para a psicomotricidade e evoluir mais ainda esse paciente. Outras perguntas a gente pode fazer para esses acompanhantes. O que essa criança faz o dia inteiro? Utiliza alguma órtese? A gente vai ter um módulo de órtese e prótese, tá bom? Para crianças também. Porque não é porque é uma criança neuropata que ela não pode usar uma órtese, né? Então, muitas das vezes a gente esquece disso. E é importantíssimo utilizar órtese. A gente tem um monte de órtese. Tem sling, tem, tem luvinha, tem... Nossa, tem um monte. Tem Pavlov. Então, eu vou entrar um pouco nesse assunto para a gente começar a falar das órteses, que é muito importante para a maturação e evolução, obviamente, desses pacientes, tá bom? É cadeirante, faz transferência, quando é um pouquinho maior, sabe, sair da cadeira de rodas, ou é totalmente independente. A gente tem escalas, escala de Berg, enfim, tem algumas escalas que a gente pode falar disso também no curso, para avaliar como é que está a independência desse paciente, tá? Se alimenta sozinho, isso tudo a gente vê na escala. Porque, como eu já falei, esse paciente tende a envelhecer, né? E vai depender sempre dos pais. Quem é que vai cuidar deles? Então, se a gente conseguir manter uma independência nesse paciente, a maior independência possível nesse paciente, melhor para a gente, melhor para todos, melhor para eles, né? E melhor para todos que o acompanham, né? Ele já faz algum acompanhamento multidisciplinar, ou seja, faz TO, psicóloga, psicopedagoga. Quanto mais gente ali assistindo esse paciente, melhor, maior a evolução dele, tá bom? Vai à escola? Essa escola é inclusiva? Parece besteira, mas a gente precisa saber disso tudo para saber a evolução do paciente. E um paciente que tem todos esses acompanhamentos, a gente tem uma evolução muito maior, tá? Período da aula, porque a período da aula pode interferir no nosso tratamento, se ela for de tarde, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu tive com a paciente lá da Estácio. Ela de manhã tinha aula, no almoço ali, almoçava, depois ia para natação e depois no final da tarde ia lá para fisioterapia. Chegava exausta, não conseguia fazer nada, então a gente não conseguia trabalhar tanto a psicomotricidade dela. E isso também é um agravante pra gente, acaba não evoluindo tanto, né? Ela era psico, vai fazer psico comigo. Como é que é o comportamento dela? É muito irritada, chora muito. Paciente que chora muito é que se não tiver naquela posição de desconforto, é que tem algo desconfortável com ela. Então a gente tem que tentar entender por que ela está chorando muito, por que ela é elevada, o que está desregulando essa paciente. Principalmente pacientes com TEA, TOD, e quando a gente fala TOD, eu estou falando de. A gente já está entrando mais na psicologia, né? Mas enfim, mas principalmente no TEA e no TDAH, são pacientes que a gente tende a ter um pouquinho mais de resistência no tratamento, pois acabam de toda hora se distraindo, por exemplo. Então a gente tem que tentar sempre renovando esse tipo de tratamento, né? E vamos lá, vamos falar um pouco mais de desenvolvimento motor e funcionalidade. O indivíduo, quando a gente fala de indivíduo, a gente fala de explorar a função e a estrutura do corpo. Quando a gente fala de tarefa, a gente está falando de observar a realização da atividade específica dessa criança. E quando a gente está falando de ambiente, a gente fala em considerar como a criança participa do ambiente que está inserida. Então, essa tríade tem que estar juntamente com o nosso desenvolvimento motor, porque quando a gente fala de desenvolvimento motor, a gente fala de funcionalidade, tá? E a funcionalidade a gente tem que ver o indivíduo em si, a tarefa que esse indivíduo executa e o ambiente que esse indivíduo está inserido para saber como é que essa tarefa vai ser executada. Então, isso, para a gente ter um tratamento funcional, a gente tem que ter essa tríade bem armada, tudo bem? Vou passar um pouquinho mais rápido. A gente entra no raciocínio clínico do tratamento, tá? Que é compreender as preferências da criança, caso haja, né? Engajar, quando crianças um pouco maiores, a gente tem que engajar elas, tem que trabalhar com lúdico com elas,
trabalhar com preferências, porque senão a gente não consegue fazer com que ela engaje no tratamento, olhar multidimensional, considerar diversos aspectos de disfunções para uma análise mais abrangente dessa criança, não só olhar a patologia em si, que eu já venho falando já, né? Ouvir e incluir os familiares, como sempre, que são os cuidadores dessa criança, tá bom? E também filtrar algumas coisas, tentar levar em consideração com o dia a dia do tratamento. Mas é óbvio, quem vai saber mais de tudo são os cuidadores, entende? Então, a gente tem que saber ouvir eles. O exame físico, como a criança chega ali no primeiro dia que você vê ela, como que ela chega na terapia, ela chega no colo, com uma órtese, com uma prótese, ela já consegue ficar sustentada no colo, a cabeça acompanha você, a cadeira de rodas e tem a sustentação de cabeça, porque às vezes tem aquela cadeira de rodas que é um PC, né? Quando a gente fala de PC, a gente, em níveis, em graus mais altos, não tem nem controle de cabeça. Então acaba caindo ali pro lado, tendo que ter um suporte para a cabeça dele também. Ela consegue andar sozinha de cadeira de rodas, manusear sozinha a cadeira de rodas. Ela vem sozinha quando é um pouquinho mais adolescente. Então é importante a gente saber disso. E no exame físico, a gente tem que avaliar a pele, para saber se é uma marca na pele, tornozelo e mãos. Que às vezes, dependendo, a gente pode gerar calosidade, dependendo da marcha. Dependendo se ela não tem uma questão proprioceptiva interessante. Ela pode ser uma criança que esbarra muito nos locais. São detalhes que a gente precisa identificar para trabalhar equilíbrio, por exemplo. Como é que está a avaliação nutricional desse paciente? Criança evolui bem se ela estiver fazendo, se ela estiver se alimentando bem, se ela estiver bebendo água direitinho. E quem faz isso são os nutricionistas, né? Os nutrólogos. Então essa criança precisa ter um acompanhamento para saber como é que está a alimentação dela. A criança tem um padrão flexor normal, é muito espástica. Ela é muito molinha, como eu te falei, na síndrome de Down, esses pacientes normalmente tendem a ser mais molinhos, né? A gente vai avaliar a ADM, ou seja, a amplitude de movimento de forma passiva também, avaliar ombro, avaliar cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, a gente avalia ele como um todo, principalmente ombro, né? Porque é uma articulação complexa, então a gente fica avaliando ombro e joelho, né? São articulações complexas. Verificar qualquer restrição de ADM, né? Deformidades congênitas, questão torcicolo congênita, a gente tem a questão do pé, da espinha bífida, que a gente também tem uma alteração ali atrás, a questão, enfim, as questões todas associadas à amplitude de movimento, tá bom? E encurtamentos, encurtamento do tendão aquileu, né? No especial, dá uma olhada em tudo isso, tá bom? Avaliar a hipotonia, botei mais uma vez aqui, movimento exagerado dos membros, se ela tá largadinha, molinha, simudidal, ou lesão no neurônio motor inferior. Avaliar a hipotonia no caso, repetir, desculpa. Avaliar o trofismo, a capacidade de movimento desse paciente, tá? Como é que esse músculo está interagindo? A fisioterapia também trabalha com músculo, obviamente, trabalha com movimento, trabalha com tecidos moles, ossos, então a gente tem que saber como é que está a questão muscular desse paciente. Se ele está com uma hipotrofia, se ele está com uma sarcopenia, como é que está o exame de sangue desse paciente? Será que esse paciente não é anêmico? Será que esse paciente não tem uma redução na vitamina B12? Como é que está o CK desse paciente? Como é que está o potássio dele? Isso tudo influencia na questão da quitina e miosina, lembra? Como é que esse músculo faz o movimento contrátil e tem o potencial de ação? Como é que está o cálcio desse paciente? Entende? Porque isso tudo é importante, principalmente quando a gente fala de potencial de ação, fisiologia, entrando um pouquinho mais a fundo. Então, é de suma importância a gente saber como é que está isso tudo. Por isso que exames complementares são importantíssimos. E eu vejo que falta um pouco isso na nossa terapia. Falta você solicitar um exame. É importante você saber se aquele cálcio está diminuído. É importante você saber se aquela vitamina B12 está diminuída, né? A questão do ácido fólico. E aí, isso é muito importante para crianças. E isso modifica bastante a questão até da. A gente pode haver cardiopatias relacionadas, a gente pode ver um atraso neuromotor relacionado com a deficiência de cálcio, potássio, por exemplo, uma dificuldade no potencial de ação desse paciente. E isso a gente consegue ver também no trofismo, né? Na questão da hipotonia muscular, na questão
do movimento da actina e miosina ali, tá bom? Então a gente tem que saber também a questão das lesões do neurônio motor inferior e superior, como eu dou exemplo aqui da síndrome de Down e a quadriplegia. Eu vou passar tônus muscular, suma importância, avaliar como é que está a resistência desse músculo, tá? Se ele tem uma hipotonia, uma hipertonia, a gente vai ver isso no dia lá na aula prática. Como é que se esse paciente está hipotônico, ou seja, um tônus mais baixo, mais molinho, ou seja, ou se ele está com tônus um pouco mais alto, de padrão mais espástico, que aí você vê bastante em AVC, né? No caso aqui a gente pode ver em PC também. A gente tem algumas patologias relacionadas a isso, tá? E a escala que eu gosto de usar bastante, que é óbvia, é a mais usada, é a Ashworth, que a gente consegue avaliar o tônus desse paciente. Eu vou falar bastante de escalas, de ferramentas para a gente utilizar nesses pacientes para ferramentas avaliativas, né? Como a MIF, como a Berg, enfim, como a GMFCS na questão da PC, né? Porque a gente tem um Berg que não pode ser utilizado para criança também. A gente faz uma questão mais adaptada aí, tá bom? Obviamente, não seria o padrão ouro, mas para a gente ter algum entendimento sobre aquilo, é interessante do que você às vezes pegar uma. Por que eu falo isso? Porque tem certas escalas que são pagas. Então acaba sendo oneroso o fisioterapeuta ter. Então, para a gente ter uma questão, a gente já saiu da mesmice, se você já colocar uma escala dessa, cara, você já sai da mesmice, já sai da galera que fica fazendo a mesma coisa sempre. Então, isso já te dá um resultado e uma amostragem da evolução de como esse paciente pode estar e até onde ele vai chegar. Mesmo não sendo a mais eficaz naquele paciente, a gente consegue utilizar para a gente ter um padrão, entende? Então, eu vou tentar dar essas ideias para vocês começarem a utilizar isso na prática clínica de vocês, tá bom? No caso do Ashworth, o Ashworth consegue avaliar o grau de tônus, tá? 4, a rigidez, essa é modificada. Aumento de tônus no final do movimento, mais aumento de tônus na metade do movimento, aumento de tônus, ó, deixa eu ver se dá para ver, opa, aqui, metade do movimento aqui pro final. É só no final do movimento. O 2, moderado aumento de tônus em todo o arco articular. 3, acentuado movimento, é aquele que tu tenta, não vem. E o 4, que é o mais rígido, que você faz uma força absurda para tentar, às vezes, mexer esse membro. Não é porque um paciente tem um membro, tem um tônus 4, que você não vai fazer nada nesse paciente. Você tem que tentar o máximo possível fazer, vamos supor, um paciente às vezes não consegue abrir a mão. A gente vai soltando aquela mãozinha e colocando diferentes texturas para esse paciente. Imagina o paciente que sempre teve a mão fechada. Ele nunca sentiu nada aqui embaixo. Ou poucas vezes sentiu alguma coisa. Porque a questão da espasticidade não tem cura, né? A pessoa espirrou, voltou. A gente tem a toxina botulínica, enfim, a gente tem recursos para ajudar essa espasticidade. Mas, como fisioterapeuta, a gente tenta melhorar um pouco a qualidade de vida desse paciente. Então, se você já conseguir abrir um pouquinho essa mão para que ele sinta ao redor dele, mesmo com dificuldade, já é alguma coisa. E essa alguma coisa pode mudar a vida dele. Porque o simples para ele, para a gente, não é o simples para ele. Então, a gente tem que avaliar esses detalhes para ter uma boa propedêutica, uma boa terapêutica, né? Exame físico, a gente tem aqui a questão dos reflexos, né? Reflexo cutâneo, aqui a gente consegue ver o bicipital, aqui Ih, me esqueci o nome desse reflexo agora, gente. Mas aqui do pulso, o patelar e o aquileu, né? A gente consegue ver como é que tá a sinapse desse paciente, para ver se está realmente chegando é, o potencial de ação lá na extremidade desse membro, para ver se ele está com uma hiperreflexia ou uma hiporreflexia, se aquele reflexo chega de maneira eficaz ou muito eficaz, ou vem muita sensação ou pouca sensação. Então, isso é importante para a gente saber para ver qual é a região do cérebro, né? Do cérebro, o cerebelo que está afetado, enfim, do tronco cefálico, enfim, da região nervosa desse paciente que está sendo afetada. A gente tem questões dos testes miotáticos cutâneos, né? Isso aí a gente pode ver na prática, que são a sensação de cervical, sensação ventral, reflexo de paraquedas.
RTA, RTCA, RTCS são reflexos. Reação de apoio para frente, reação de apoio para lateral, reação de apoio para trás, questão de Babinski, né, para saber como é que tá, se ele tem aquele reflexo lá na pontinha do pé que a gente vê, que a gente aprende bastante lá na escola, né? Como é que tá o clônus desse paciente? Vou dar uma corrida porque eu acho que tá ficando. E os componentes da CIF, tá? Eu particularmente adoro a CIF, eu acho que a... Eu não vou entrar muito na CIF aqui porque não é o objetivo da aula, mas a CIF nos ajuda bastante a termos um norte, um norteador, a termos uma organização no nosso tratamento, porque ela divide estruturas e funções do corpo, atividade e participação, fatores ambientais individuais. Então, você trata o paciente biopsicossocial, é o que eu estou falando já a aula toda. Então, a CIF nos ajuda a nortear tudo isso, tá? E vai facilitar os seus objetivos. Com ela facilita, porque quando a gente fala de estrutura e função de corpo, a gente consegue avaliar a integridade estrutural e fisiológica dessa criança, tá? Quando a gente fala de participação, a gente consegue medir a capacidade e o desempenho dessa criança nas suas atividades específicas. Será que essa criança às vezes gosta de pintar, gente? Então a gente tem que saber disso. O que essa criança gosta de fazer? Independente, essa criança às vezes pode só mexer o olho, mas ela gosta de ver algum programa, e aquele programa vai nos ajudar a fazer o tratamento, entendeu? Fatores ambientais individuais, tentar identificar as barreiras e os facilitadores do ambiente dessa criança. E às vezes o facilitador pode ser um objeto e a barreira pode ser os pais. Então a gente tem que tentar identificar isso, entende? E o fator individual de cada criança é única e a gente não vai seguir um protocolo, tá? A gente vai observar essa criança na sua individualidade e não na sua globalidade, tá? A CIF está aqui, né? Um resuminho dela. A gente tem nossas palavras favoritas, tá? Que é isso, é a saúde. Quando a gente fala, toda criança tem direito à saúde. Você está em forma, e quando a gente fala de saúde, a gente fala de estrutura e função do corpo. A funcionalidade, no caso aqui são as F-words, né? Quando a gente fala de CIF, a gente fala de F-words, a gente fala de palavras favoritas, ou seja, é um norte, um norteador para você ter um bom tratamento, um tratamento humanizado, um tratamento que segue conceitos relevantes e atualizados, consegue entender? Ver essa criança como um todo, quando a gente, voltando ao assunto, quando a gente fala de saúde, a gente fala de estruturas e função do corpo, todo mundo precisa estar em forma e saudável, né? Não é porque essa criança está numa cadeira de rodas que ela não pode fazer alguma coisa, ela tem que ser incluída, entende? Então a gente está falando aí de inclusão dessa criança, de funcionalidade, quando a gente fala de funcionalidade, a gente fala de atividade dessa criança. Como eu dei o exemplo aí, pode ser que eu faça coisas de maneira diferente, né? Porque uma criança pega vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas não é porque uma criança pega uma colher de uma maneira que está errada. Não, é a maneira daquela criança pegar, é a adaptação daquela criança que tem que pegar. E às vezes o pai, a mãe, o cuidador é uma barreira nisso aí, não é um facilitador. Então cabe a gente tentar ensinar e ajudar que tá tudo bem. Tá tudo bem. O jeito que ela faça não é o jeito errado. Mas você tem que deixar essa criança tentar. Não consegue entender? Deixa ela tentar. Se ela se frustrar, faz parte do processo. Mas você não deixar nem ela tentar, isso talvez seja, na minha opinião, claro, e de acordo com os estudos, isso é mais frustrante, porque você está interrompendo uma evolução que aquele paciente possa ter, porque você acha que ele não consegue, mas na verdade ele nem tentou. Então, a gente tem que deixar esse paciente tentar, tá? Depois a gente vai corrigindo, caso seja necessário. Quando a gente fala de participação, a gente fala de amigos, não é porque esse paciente ele é acamado, enfim, não é porque esse paciente usa uma cadeira de rodas, não é porque esse paciente usa uma órtese, que esse paciente não possa ter amigos, né? E amigos, quando a gente fala, pode ser amigos típicos, atípicos. Então, mais uma vez, a gente está incluindo essa criança no meio estar social. Então, cabe a gente, na atenção básica da saúde, como fisioterapeutas, ajudá-los nisso, né? Não simplesmente só tratar a doença, mas olhar de uma maneira biopsicossocial. Fatores ambientais, quando a gente fala da família,
A família conhece muito bem, então a gente tem que ouvir, conversar, respeitar a opinião da família. E a diversão, que a gente fala dos fatores pessoais, né? O que ela gosta de fazer. Então, quando você segue tudo isso, você consegue ter um futuro melhor. Vou até ter ali, algum dia serei mais velho, então procure maneiras de desenvolver minha independência e me incluir na comunidade, como eu estou falando desde o começo. Essa criança vai crescer. Então, às vezes as pessoas acabam esquecendo disso. Então, a gente tem que dar independência para essa criança, procurar dar independência para essa criança. E as F-words facilita muito a gente nisso, pra gente ter um norte, tá bom? As 6 F-words, tá bom? Essa eu botei como no original, né? Que seria no inglês, né? Function, que é função, avaliar a capacidade da criança em executar atividades funcionais. Vou dar uma corridinha. Family, que é família, considerar o suporte e a dinâmica da família na avaliação do tratamento. Fitness, que seria saúde, que é observar o nível de condicionamento físico dessa criança. Friends, amigos, obviamente. Avaliar a interação social e a habilidade de amizade dessa criança. Fã, diversão, que é incentivar ela a fazer as coisas que o diverte, né? E future, né? Que é o futuro dessa criança. Tudo isso a gente planeja para que essa criança tenha um futuro, um futuro independente, o mais independente possível, e que ela consiga evoluir de maneira eficaz. Vamos lá, para a próxima. Aqui é uma colagem que eu peguei do Ken Child, depois se vocês quiserem ver. É, de um exemplo de uma criança, de um adolescente, né, um pouquinho maior, que quando a gente fala de funcionalidade, ele está promovendo a criança pintar da maneira que ela pode, da maneira que ela consegue, família, incentivar, obviamente, que a gente como, esse não é o nosso principal papel na fisioterapia, mas faz parte de um tratamento essencial para que a gente tenha uma evolução interessante nesse tratamento. Como eu gosto muito de atenção básica, eu vou focar bastante nisso, que eu acho interessantíssimo para a gente ter um bom resultado, e um bom resultado é gratificante e você acaba ficando mais reconhecido, né? Você sai da mesmice, você sai daquele fisioterapeuta padrão, porque você conseguiu gerar resultado daquela criança que ninguém gerava. Então, você já observando isso faz com que tenha uma evolução do teu tratamento e do tratamento dessa criança, tá? Então, a família tem que participar, uma família ativa e participante. Obviamente, ajuda essa criança a evoluir mais rápido. Obviamente que essa não é a realidade de todo mundo, né? Saúde, essa criança, né? Porque ela é acamada, que ela não pode fazer nada, entende? Ela precisa de se manter saudável. Diversão, ela tem que se divertir ali no tratamento. Amigos, a gente tente fazer um círculozinho de amigos, quando possível, coloca esse paciente com outros, caso seja possível, claro, para ele começar a socializar ali, vocês começarem a assim fica até mais fácil de tratar. Fica até mais fácil de fazer, porque um copia o outro, um incentiva o outro, mas também pode atrapalhar, pode ser uma barreira também. Então a gente tem que observar isso. E o futuro dessa criança? Então, quando a gente fala de tratamento neuropediátrico, a gente tem que pensar no futuro dela como um todo, tá? Porque essa criança vai crescer, tá bom? Esse aqui é um exemplo de funcionalidade, depois eu posso passar para vocês, de como a gente pode colocar uma ficha. Falei tudo isso, né? Mas como é que a gente pode colocar isso numa ficha? Então, esse é um exemplo, né, com as instruções. Isso aí você pega no Kenchild, que é esse site. Eu vou dar uma passadinha, mas isso aí tem esse modelinho já pronto. Isso é mensurável e a gente consegue colocar numa ficha de guia, né? Tá, eu vou passar, mas depois, se vocês quiserem, eu volto aqui. Objetivos, né? Como é que a gente vai traçar esses objetivos? Agora a gente vai falar da estratégia SMART. Quando a gente fala de SMART, a gente fala de objetivos específicos, ou seja, tem que ser claro, preciso para o tratamento, tem que fazer sentido, beleza? Mensuráveis. Será que eu consigo alcançar esse objetivo? Em quanto tempo? Como vai ser o progresso desse objetivo? Entende? Alcançáveis. Definir metas realistas. Para você não gerar o quê? Frustrações. Para você, para a família e para o paciente. Tá? Porque não adianta colocar uma meta absurda que esse paciente talvez não consiga. Então, às vezes, a gente tem, como fisioterapeuta, a gente tem dificuldades em traçar objetivos. Então, tenta traçar objetivo de curto, médio e longo prazo.
objetivos alcançáveis, entende? Para que gere resultado. E você fala, eita, mãezinha, tá vendo? Ele não conseguia fazer isso, agora ele consegue. Na primeira sessão ele já consegue fazer isso, entende? Então, a experiência e o tempo vai nos dando exemplos de como a gente consegue alcançar isso, tá? Relevante? Será que esse objetivo é realmente relevante? Vai mudar a vida dele? Não adianta você, vamos dar um exemplo, às vezes as pessoas tendem a seguir protocolos de tratamento. Será que o protocolo é usado para todos os pacientes? Será que é relevante para todos? Como eu tenho falado, cada paciente é único, cada paciente vai ter o seu ambiente, cada paciente vai ter a sua individualidade e cada paciente vai ter o teu objetivo relevante para aquele momento. Para isso que tem esses objetivos SMART, tá bom? E temporal, definir um prazo, como eu falei, a gente define um prazo de curto, médio e longo prazo, para que haja engajamento, incentivo. Porque senão acaba que, vamos supor, o paciente tetraplégico, vamos botar ele para andar, entende? Então, será que é alcançável? Será que é mensurável? Mas se a gente conseguir pelo menos fazer com que ele tente rolar na cama, ou pelo menos mexer a cabeça, enfim, tô dando exemplos, mas são objetivos, a gente foca no pequeno, no curto, para ganhar o longo, entende? Então, com isso tudo, a gente vai evoluindo o paciente aos poucos e mostrando como é importante a fisioterapia, e não fazendo ele desistir, por exemplo, não fazendo ele se frustrar. Estimulação direcionada, então a gente tem que avaliar a idade de cada paciente, né? Como é que esse paciente nós vai colocar a galinha pintadinha para um paciente de 12 anos? Estou dando um exemplo esdrúxulo para vocês entenderem, né? Mas entenda, colocar um exercício, colocar uma atividade que faça sentido para a idade daquele paciente, com a complexidade daquele paciente. Então a gente avalia isso com o dia a dia, tá bom? A aprendizagem desse paciente, levar em conta os estágios cognitivos e associativos desse paciente, como é que está a questão da aprendizagem desse paciente para conseguir fazer o tratamento. Vocês conseguem entender? Então, a questão do desenvolvimento também, considerar as habilidades de interesse, né? Vamos saber, por exemplo, será que esse paciente tem interesse em pintar? Porque aí, se ele tiver interesse em pintar, a gente consegue evoluir esse paciente na aprendizagem, na motora, na questão, na questão motora fina, no pensamento. Ele já consegue colocar ele sentado, talvez, numa bola feijão, para ter controle de tronco. Então, isso tudo também a gente tem que levar em conta a complexidade da tarefa, né? E é isso, acho que, caramba, falei um pouquinho, né? E espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar agora aberto para perguntas, tá? O Andrei também vai responder algumas perguntas em relação ao curso. E foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que eu falei até um pouquinho demais, né? Espero que vocês tenham gostado, não tenha ficado maçante, chato. Mais uma vez agradecer pela presença de todos, tá bom? Muito obrigado. Tá aberto a perguntas, fica à vontade. Fala galera, tudo bem? Boa noite aí para todos. Vocês podem mandar a pergunta no chat ou quiser abrir o áudio, tá? Fica à vontade. Eu também acho incrível, Priscila. É muito legal você entender a CIF te ajuda, né, a você traçar a tua conduta mediante aquilo que o teu paciente tem, né? É, eu vou falando aqui do curso, daí, galera, se vocês quiserem perguntar alguma coisa sobre o que o Matheus falou muito bem aí sobre a aula, ou então, se vocês quiserem perguntar sobre o curso. A nossa ideia é. Desculpa aí que o cachorro aqui ele hoje está agitado. A ideia é passar para vocês tudo isso, tá? De uma forma mais simplificada, porém profunda, para vocês terem e absorverem um grande conhecimento da área de neuropediatria como um todo, né? O paciente neurológico a gente vê bastante que ele não é apenas o paciente neurológico, ele vem acompanhado de demais disfunções. Então ele vem com disfunção musculoesquelética, ele vem com disfunção respiratória, ele vem com outras disfunções que vão afetar e que vão implicar
né, de forma negativa a reabilitação desse paciente. Então, a gente ter um bom conhecimento sobre o macro vai nos ajudar a sair da zona de conforto e tirar o paciente da zona de conforto e assim a gente conseguir progredir com uma evolução satisfatória, né? E voltando para o público pediátrico, o teu feedback vai ser os pais, né? Vão ser os pais, os avós, né? Hoje mesmo a gente estava atendendo a Lua, é uma menininha que veio para a gente com um diagnóstico de torcicolo congênito. Daí ela evoluiu bastante. Priscila conheceu ela, ela evoluiu bastante. A mãe mesmo tá assim, sem palavras para agradecer o trabalho que foi feito e ela falou que o pescoço que é a forma com que ela vai descrever, né? Que o pescoço da filha dela já está totalmente diferente, que antes ela vinha até com o corpo inteiro curvado para o lado que era acometido, e com o desenvolvimento da fisioterapia, ela já apresenta um outro aspecto, né? Ela falou comigo que parece até que a filha dela tá maior em comprimento, né? Isso é mérito de vocês, né? Da galera que está diretamente ali, porque o nosso papel é mais de direcionamento, né, do que o próprio atendimento, o próprio botar a mão na massa, né, entre aspas. Então, a ideia que a gente tem eu e Matheus, é de fazer muito mais para vocês dentro disso. Então, colocar vocês daqui a pouco no mercado de trabalho de uma forma mais segura, mais preparado de poder pegar um paciente neuropediátrico, pegar um paciente neurológico, pegar um paciente respiratório com a Aline, pegar um paciente amputado ou um combo, um paciente neurológico amputado que tem disfunções respiratórias. Então, assim, vocês precisam sair de forma macro, né? Generalista, né? Que é a palavra que os coordenadores gostam de usar. Então, assim, o objetivo do curso é trazer uma imersão dentro desse universo neuropediátrico. A ideia é nós vamos fazer essas três aulinhas aí, umas três aulas para vocês, da galera aqui do grupo, né? Tanto que esse link da aula eu não divulguei, não joguei no Instagram, nem mandei para ninguém. É só para a galera que está aqui mesmo, para a gente ter esse momento de dinâmica entre a gente, tá? E depois a gente faz uma aula que vai durar aí o dia inteiro. A gente vai preparar para vocês de 8 até meio-dia, mais ou menos. A gente faz um almoço. Nesse intervalo, a gente até consegue fazer uma pausa de uns 10 minutinhos, banheiro, tomar uma água, comer alguma coisa, um café, e depois almoço, e depois voltar e finalizar aí no fim da tarde. Esse vai ser o objetivo da aula teórica. Depois disso, nós vamos fazer uma aula prática. Na prática, nós conseguimos já dois pacientes, são pacientes nossos, tá? Que já estão com a gente lá. Daí a gente vai dissecar eles de forma não invasiva, né? Obviamente. A gente vai dissecar, vai falar de tudo isso que o Matheus falou. Vamos aplicar algumas escalas, mostrar para vocês como é que faz. Porque assim, gente, acaba que durante ali o estágio é muito mais vocês do que a gente, né? Matheus tá aqui, ele pode concordar comigo nisso, porque assim, é muito mais de vocês É, chegarem, caraca, André, pô, vi isso aqui na internet, cara, dá para fazer no paciente X? Cara, dá, mas vamos fazer desse jeito? Então, assim, a gente fica mais podando do que pegando na mão de vocês, olha, vamos fazer assim. Por que que a gente não tem essa prática de fazer isso, de pegar na mão, vamos fazer assim, 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 assim? Porque a gente não tem tempo. É simplesmente por isso. Porque
imagina, tudo isso que o Matheus falou hoje, você em 1 hora fazendo uma avaliação ali para o paciente no dia seguinte, ou no, sei lá, daqui a 2 dias, voltar para você começar o atendimento. Não dá. Essa aula do Matheus, se a gente for aplicar diretamente ao paciente, a gente vai ficar uns 3 dias só de avaliação. 3 a 4 dias só de avaliação. E a avaliação é diária, né, cara? A avaliação é todo o tratamento de harmonia, né? Exato, né? Eu digo, então assim, o objetivo é mais esse, a gente poder proporcionar para vocês esse essa vivência, né? Eu bati muito cabeça durante a minha formação porque não tinha isso. Na minha formação online não era tão dinâmico como é hoje, né? E os professores literalmente evacuava e deambulava para gente. Se a gente pegasse, pegou. Se não pegou, ok. Se passou, passou. Se não passou, passou também. Então, assim, a nossa preocupação é muito mais essa, de daqui a pouco vocês saírem da formação e, cara, chegou um paciente neuropediátrico para mim. Vou pegar porque eu sei atender. Entendeu? Vou pegar porque eu sei avaliar. Entendeu? Então, o objetivo do nosso curso é muito mais isso. Tanto que eu acho que 90% são vocês, da Estácio Acadêmica, que a gente abriu, mandou para outras pessoas e tal. Tem muita gente, até de fora do Brasil, Fora do Brasil, aí eu tô sonhando, né? De fora do Rio, de fora do Rio, que tem mandado mensagem e mandou mensagem para a gente também, para ver se consegue aplicar isso fora do Rio. Então, assim, o objetivo é esse, cara, propagar, né, e difundir essa área que ela resolutivamente dizendo, ela é lenta, né? Mas ela é muito agradável de você pegar um paciente que ele não fazia algo e depois você conseguir, com o teu conhecimento provado e testado com base científica, você colocar o paciente para fazer uma atividade que ele não fazia, isso é muito gratificante. Como eu disse, o feedback vão ser os pais, né? Os pais, os avós que estão ali em íntimo contato com o paciente, porque a gente passa com ele 40, 50 minutos do dia, né? E o restante do dia são os pais que vão ficar ali, os avós. Então, eles têm muito mais conhecimento de causa sobre a evolução ou a involução do paciente, né? Então, a nossa ideia é essa, gente, é jogar vocês para cima para vocês saírem no mercado de trabalho tranquilo, certo? Ninguém tem dúvida sobre o que o Matheus falou, né? Isso. Das duas, uma, Matheus. Ou tu explicou Muito de bem, a galera forma tava dormindo. excepcional, ou, ou a galera apagou aí, botou para rolar Eu e ficou tava assistindo. aqui, hein? É isso aí. Foi ótimo, pô, obrigado, cara. Espero que vocês tenham entendido aí, porque não é um negócio tão simples assim, não, né, não, André? Tem muita coisa aí, É. é muito detalhe. Tentei Uhum. ainda resumir bastante. Exato. Só desenvolvimento motor cara, desenvolvimento motor, eu acho que dá pra ficar falando um mês de desenvolvimento motor, acho que não. É. Desenvolvimento motor vai ser uma aula, na verdade, É né? uma aula Só. só, pô, é uma aula só de desenvolvimento motor e, Uhum. pô, que bom, fico feliz, gente. Mas as dúvidas vão aparecendo, acho que lá na prática, né? Tentar É. aplicar os reflexos e tal, acho que isso é interessante para eles saberem. Cara, GMFCS. Isso aí tem gente que vende esse curso caríssimo, tá ligado, né? Uhum. E é simples isso de explicar. Dá pra gente dar uma palhinha. Outra coisa que eu tô querendo, que a gente tá querendo fazer também é falar sobre órtese infantil. O que falta demais. Órtese infantil, por exemplo. Tu vai usar um AFO, um CAFO numa criança, né? Só adulto que usa isso, né? E só essas palavras já assustam. AFO, CAFO, meu Deus. Então, só de você saber isso um pouquinho já te bota na frente de muita gente. Por isso que eu acho que esse curso nosso está bem completo, eu acho que tá valendo muito a pena. Não é à toa que o pessoal tá querendo levar a gente lá pro Nordeste, né, meu amigo? É. A gente está com essa proposta aí, estamos estudando. Isso aí. É isso aí, gente. Por mim, acabou. A gente vai para a próxima aula aí e vamos esperar os próximos episódios. Agradeço a comparecimento de Pode todos. ser, pode ser a próxima quarta que vem? Pode, ué.
Sou Jô? Fechou. Então, É, a gente vê aí. A gente vê. Eu aortas vou deixar tu infantil, tô falar fazendo uns cursos de pediatria e nenhum deles falou sobre. Tá vendo, Jéssica? Tô te falando, tô te falando. Sabe o que que é um, pô, sabe o que que é um colete de Pavlov? Já começa por aí, ó o cachorro tá latindo. Colete de Pavlov, já começa por aí já. Um Aí sim. sling. Nem o Andrei sabia, né? Aí, Andrei. É porque essa é a minha área mesmo. Aí eu vou agregar bastante. A gente pode. Cara, eu vou falar também. Aí o Andrei até falou comigo sobre isso. Tomando um pouquinho mais do tempo de vocês, peço até perdão. Sobre eletroterapia infantil, cara. É isso. Pô, isso aí também é demais, né? Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Agradeço cada um que esteve aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima quarta-feira que a gente vai dar mais uma aulinha aí, tá bom? É Então, isso. E essa compartilha aí com a galera de vocês, manda aí é. pra galera do hospital, pra galera, pra galera do hospital, pra galera de outra faculdade, se você faz, mas eu acho que a galera aqui tá toda da Estácio, né? Só. Pois é. Eu vou ver se eu coloco na outra faculdade também. É, Valeu, tinha gente. uma menina, tinha uma menina agora de outra faculdade. A gente tem gente é porque ela não veio hoje aí, mas a gente tem gente da IFRJ, a gente tem gente da Uni São José, a gente tem uma galera boa No aí. Plan É porque, também eu vi. é porque essa galera, na verdade, ela não estão no grupo VIP, né? Eles só fizeram É. inscrição lá no Forms. Ah, tem que procurar elas, então mandar Vamos mandar o um link link. para elas e mandar essa aula gravada. Valeu? Então, gente, eu vou lá que eu tenho horário. É Agradeço isso, irmão. aí. Obrigado. Galera, um beijo. Até quarta que vem. Até.